A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez damos graças a Deus de estar aqui no alto deste monte, neste sábado, uma tarde abençoada, dia 21 de junho. Eu, minha esposa, nosso genro Josias, mais uma vez nosso netinho José Neto, né? Tem o privilégio de estar no monte desde criança. Então viemos aqui buscar a presença de Deus, viemos orar por você, por sua família, independente do seu credo religioso, independente da vida que você leva, se você nos conhece ou não. O nosso dever é orar pelas pessoas, pedir a Deus pelas pessoas. Você que se encontra, às vezes, preocupado com a situação que você deparou, às vezes você que se encontra, às vezes, num hospital, desenganado, às vezes você que não tem mais esperança, alguém já tirou a sua esperança. Mas Deus é Deus de misericórdia. Se você olhar para cima, olhar para Ele, Ele entra na sua vida e muda a sua história a partir de hoje. Jesus é especialista a fazer isso. Aonde termina o recurso humano, o Senhor Jesus sempre chegou e mudou a história para que a humanidade entenda que Ele é soberania e que nele reside tudo o que precisamos, necessitamos. Então viemos aqui deixar uma mensagem e orar por você. Estarei deixando essa mensagem, em seguida vou estar de joelho, de rosto nessas pedras aqui, orando por você, independente do seu credo religioso. Então no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz bem assim, ó. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Olha o que Deus diz, ó. Assim diz o Senhor. Quem está falando? Deus, o Deus que nós vem aqui invocar, o Deus que nós apresentamos para você. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Veja quanto Deus é maravilhoso, né? E grandioso. Ele apresenta para nós, como ele se apresenta para nós, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Interrogação. Vê que Deus apresenta para mim, para você, demonstrando a grandeza dele, para que você desperta e entenda que aquilo que você está passando, está vivenciando, não representa nada diante dele. O céu é o trono de Deus. O céu não é, vamos dizer, Deus não é, o trono de Deus não é só num lugar, o céu é o trono de Deus. A terra é o estrato dos pés dele. Quer dizer, ele apresenta para você como um Deus tão grande que ninguém possa medir, ter dimensão da grandeza de Deus. E ele está dizendo nessa, vamos dizer, nessa explicação, que aquilo que você está passando, está vivenciando, diante dele não representa nada. Se você olhar para ele, olhar para a grandeza dele, invocar o nome dele, ele entra na sua vida e muda a sua história. Por isso ele disse, ó, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Né? Interrogação. Versículo 2, ó. Porque a minha mão fez todas essas coisas. Vê que Deus criou todas as coisas e também nos criou sendo para Ele a obra-prima, né? Nós somos para Deus a obra-prima de Deus, né? Por isso que há todas as coisas, por causa do homem, por causa de você, por causa das pessoas. O que Deus olha é para as pessoas. Então ele disse, ó, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, ó. Ouça bem, ó. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, que treme da minha palavra, quem tem temor à palavra de Deus. Então Deus quer olhar para você. Deus quer mudar a situação. Mas só que há uma maneira, só há uma maneira. É você passar, entender e reconhecer Ele como uma soberania na sua vida, um único Deus,
o Deus que criou todas as coisas e pode todas as coisas. Então por isso que ele disse aí, ó. Mas o homem para quem olharei é esse, ó, o aflito e abatido de espírito que teme da minha palavra. Deus, ele quer abençoar as pessoas. Mas as pessoas precisam entender que precisamos reconhecer Ele como o único Deus verdadeiro, como o único Salvador, o Deus que enviou Jesus Cristo na terra para nos resgatar, nos libertar do pecado, para nos fazer um povo para Ele, separado para Ele. Então não espera, meu irmão, minha irmã, que as coisas na sua vida venham te vencer, o mal venha vencer você, venha vencer sua família, não. Olha para Deus. Os que buscam a Deus, os que esperam em Deus, ainda que ele passa no vale da morte, Deus resgata ele de lá. Deus, ele fez tantos milagres e continua fazendo para que desperta as pessoas e que as pessoas venham entender que dele somos feitura e para ele. Então, veja que o Evangelho de Jesus Cristo, ele se revela aqui em João, dizendo o que representa Deus para nós, o que representa Jesus. No livro de João, capítulo 20, versículo 30, diz bem assim, ó, o objetivo desse evangelho, do evangelho que nós estamos pregando aqui no Alto do Monte, pregamos para as pessoas, né? A gente às vezes depara com tantas coisas tão difíceis. Quando eu tive essa semana, um jovem aproximou de mim, eu estava num lugar, ele aproximou de mim e começou a contar a vida dele, que ele vivia com depressão, todo retalhado, com os punhos dele, ele mesmo cortando a ele. Dos dois braços, todo retalhado, um jovem de boa aparência, mas jogado na rua e todo ferido de se cortar. Aí ele veio conversar comigo, Deus trouxe ele até perto de mim, ele manifestou uma legião de demônios. Ele expulsou os demônios dele, ele estava caído como morto, expulsou os demônios dele, ele levantou chorando e veio me abraçar. Porque é o mal que aflige. E Jesus veio ao mundo para libertar, para dar vida. E por isso o evangelho tem que ser pregado. Isso são obras de Jesus através do evangelho, não é do homem. Por isso está escrito, ó, capítulo 20, versículo 30 do livro de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, os milagres, né? Que não estão escritos neste livro, quer dizer, né? Versículo 31. Mas estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, né? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. Então veja que não há vida, não há salvação em nenhum outro a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, atenta para essa palavra, o Evangelho. O título aqui está escrito o objetivo deste Evangelho, do Evangelho que estamos deixando no ar para você, do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho que liberta, que salva, que transforma a vida. Ó. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então não se iluda que há vida em outro nome, não. Em em outro ensinamento a não ser no Filho de Deus, Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Então que Deus abençoe a todos, creia no Evangelho, desperta a mentalidade para você buscar a Deus, crer no Evangelho, crer no nome de Jesus. Essa é a mensagem que deixamos aqui do alto deste monte para todas as pessoas. Ainda que você às vezes vive uma vida toda errada, Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para você quando você entenda e busca Ele e se arrepende, tem o desejo de que Deus mude a você. Nós não conseguimos nos libertar, nós não somos capazes de transformar a nossa vida. Jesus veio para fazer isso, para nos mudar de mentalidade. O Espírito Santo convence e transforma a pessoa.
a palavra de Deus. Então essa é a mensagem que deixamos hoje aqui do alto deste mundo. Em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós determinamos o milagre, a vitória na vida dessas pessoas. Meu Deus, vai de encontro com cada situação, Jesus. Abre os olhos deste homem, dessa mulher. Desse que às vezes já está desenganado, não tem mais esperança. Desse que às vezes é escravo do mal, do pecado, da imundícia. Deus, manifesta o teu poder fazendo um milagre na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza, Senhor, que o Senhor está visitando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus.